Bom, queridos, meu nome é Dayana, sou pastora da Igreja Ministério de Gileade e hoje nós queremos falar um pouco sobre célula, né? Por que que a igreja tem esse lado de trabalho forte com essa, vamos dizer assim, essa ferramenta que é as células? Na realidade, a gente vai explicar para vocês o quê? O significado de célula é a menor partícula de um corpo, né? Então, de um corpo humano, a menor partícula seria a célula. E aí a gente adaptou, né? Foi adaptado isso para essa visão de igreja, né? O que seria a menor partícula, né? A parte da ideia de ser numa família. E aí, a partir disso, a gente começou a entender, né? Foi nos ensinado, foi passada essa ferramenta como uma reunião, né? Uma pequena reunião para algumas igrejas, né? Que a maioria, você sabe, pode dizer que não trabalha com a visão celular, mas trabalha com pequenos grupos, reuniões em casas, grupos de convívios, né? Os GCs que eles falam, os pequenos grupos. Então, as igrejas entendem que trabalhar com células ou esses pequenos grupos é o que faz dar um bom crescimento e um crescimento saudável à igreja. Né? Por quê? Os benefícios que nós podemos entender sobre a célula é muito grande, mas antes disso, eu queria citar para vocês que, com base do que eu estou falando para vocês, a gente usa também o abecedário das células, que é do René Terranova, e ele trouxe, né, para o Brasil essa ferramenta muito edificante, muito útil para a igreja, e a base que nós temos, a gente encontra que sempre a Bíblia, ela interagiu com esses grupos, né, seja nas casas, seja era escondido, a igreja, né, primitiva, ela não poderia se reunir abertamente, ela não poderia se reunir abertamente, então, eu vou citar para vocês aqui em Atos, capítulo 2, versículo 42 e 46, que diz: e todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus, o Cristo, e perseverando unânimes todos os dias nos templos e partindo pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração. E depois tem Colossenses também, 4,15, um dado momento em que existe uma saudação para que a gente entenda como era esse crescimento da igreja, que diz, saudai, né? E aí tem os 3 pontinhos, a ninfa e a igreja que ela hospeda em sua casa. Está em Colossenses capítulo 4 e o versículo 15. E depois tem também em Romanos uma citação muito importante. Saudai a igreja que se reúne na casa deles. Está lá em Romanos capítulo 16, versículo 5. Então a gente tem essa ferramenta como uma coisa útil e acho até como uma ideia de para que a gente perseverasse, né? Por quê? Porque a igreja que cresce em célula, né? Ela rompe muitas barreiras, né? E por que, né, ter a célula? Quais seriam esses benefícios? A primeira, a comunhão entre os irmãos, aqueles que são novos convertidos, que ainda não têm tanta amizade, não tem tanta, às vezes são mais tímidos. Quando eles estão em pequenos grupos, ali, sei lá, 5 pessoas, 6, não importa a quantidade, mas é menor do que na igreja, eles se sentem à vontade, eles tiram as dúvidas. Isso eu estou falando daquele que chega na igreja. Então é uma maneira dele começar a sentir pertencente àquela igreja, ou aquelas pessoas ali, aquele ambiente. Então, naturalmente, quando ela vai para a igreja, ela já se sente ali como alguém que entende daquilo que está sendo falado. Até porque nas células, você não precisa também ser um grande teólogo para você ter uma célula. Você apenas precisa ter disposição, né? A disposição é muito importante, porque
às vezes as palavras simples, elas conquistam mais do que palavras difíceis, teologia pesada, e o que a gente precisa voltar, eu acho que mesmo é a simplicidade do evangelho. E a simplicidade do evangelho é isso, é o boca a boca, é a amizade, é aquela coisa mais simples que a gente tem que trabalhar um com o outro. Outra coisa importante é o discipulado. O discipulado, ele ajuda nesses grupos, nesses pequenos grupos, como a célula. Por quê? Ali um pode estar com mais dificuldade, tá com uma necessidade de conversar. O líder ali, o líder da célula, ele começa a perceber, e às vezes alguém que tem mais tempo, que está andando ali já na célula, ele também se aproxima deste, ajuda ele na dificuldade dele, porque a questão ela é tão espiritual que às vezes pesa na vida dessa pessoa, e uma ajuda a mais sempre é bem-vinda, né? E também a gente pode falar sobre os cuidados, né, que essa pessoa ela vai começar a ter, né, diante dessas pessoas que está com ela. Depois também tem a quebra de paradigma da palavra igreja. A gente fala mais na questão da instituição, porque a igreja, muitas vezes, ela é muito desconfigurada do evangelho, é como se ela fosse uma questão de impedimento para que a pessoa se chegue a Deus, né? A célula, ela vai deixar a pessoa sem ela ter a ideia de que, eu tenho que ir para a igreja, eu não quero ir para a igreja. Poxa, eu não quero ter que estar indo à igreja. Então, ali ele começa timidamente se desenvolver, timidamente entender qual é a necessidade de pertencer e de ter essa comunhão como igreja. E também a questão da família, né? Aquela casa que abre para uma célula, abre também muito mais para a presença de Deus, né? A gente lembra até da arca. A arca, quando Davi, ele teve um momento que essa arca, ela teve que ficar na casa de alguém. Essa pessoa que, ela permitiu que aquela arca estivesse na sua casa, a casa só prosperou, né? E aí eu falo isso para você, que quando alguém abre a porta da sua casa para uma célula, é como se os céus fossem abertos. Lá traz aquela comunhão muito mais forte entre as famílias também. Aliás, a família é toda a extensão, né? A gente pode fazer tudo, mas dentro da família, se estiver tudo bem resolvido, tudo vai muito melhor, né? Até estava vendo no livro que fala assim, que depois do céu, a sua casa deveria ser o melhor lugar para se estar, certo? E aí eu quero também falar na questão do líder da célula, né? O líder da célula, ele é alguém que pode ser alguém muito simples, não precisa ter aquela eloquência, não precisa ser muita coisa, só que a prática dele tá falando ali, dele tá explicando, explanando a palavra, isso vai trazendo para ele experiência, confiança. Quando ele vai para a igreja, quando ele é chamado a fazer algo de frente a um público maior, ele já se sente muito mais à vontade, muito mais seguro daquilo que ele vai falar. Então é importante também você pensar, imagina se eu for um líder ou uma líder, né? O quanto isso vai ser benéfico para mim, é muito benefício para a gente mesmo. E o canal da igreja, que é esse canal que nós estamos utilizando agora, do YouTube, é um canal que pertence à igreja Ministério Gileade, né? Nós vamos completar 3 anos de igreja, né? De um ministério aberto mesmo, mas é uma igreja que tem todas as competências, né? Vamos dizer assim, tem todo o credo de alguém que confia no batismo do Espírito Santo, no batismo das águas. Nós buscamos isso como prioridade, né? Nós enfatizamos isso, e só há um caminho para chegar a Cristo. Ele, Jesus Cristo, é o caminho, a verdade e a vida. Então, dessas verdades, nós como igreja, nós enfatizamos para quê? Porque às vezes as pessoas não conhecem a igreja e ela pode vir a conhecer, ela sabe o que nós buscamos, e nós buscamos estar com a verdade. Então, seja bem-vindo, fique com a gente, qualquer dúvida estamos à disposição, mas que Deus abençoe vocês, graça e paz.